Muito bem, está aí a pergunta do arrebatamento, sobre o arrebatamento. O arrebatamento é um dos temas que mais provocam os crentes a respeito da escatologia. Quando a gente fala de escatologia, a gente costuma ir mais ou menos juntos até arrebatamento. Quando chega no arrebatamento, aí o povo começa a divergir bastante, tá? Nós temos, no caso do arrebatamento, um tema que é sensível mesmo. Eu vou contar uma passagem biográfica para ilustrar isso para você. Tratando deste assunto numa certa igreja, uma igreja muito interessante, uma igreja de um aluno meu, ele me levou lá para falar sobre escatologia e eu comecei a falar de escatologia, estou falando do tema, estou falando do assunto. Na verdade, era uma exposição do Apocalipse, inclusive. E eu estou quase terminando o Apocalipse quando uma mão se levantou e me perguntou sobre arrebatamento. Aí eu parei e disse que a doutrina do arrebatamento não aparece no Apocalipse, que eu não iria falar do assunto naquele momento, mas eu falaria depois, quando estivesse discutindo as perguntas, e na hora das perguntas, a pergunta vem de outros lugares da Bíblia. E eu poderia responder, porque o arrebatamento está no apóstolo Paulo, é onde está a doutrina do arrebatamento. Eu falei com ele isso e continuei falando. Ele levantou a mão de novo e perguntou a mesma coisa. Eu falei que a Apocalipse não tratou do tema, mas apareceu em outros lugares da Bíblia e eu vou tratar desse assunto na hora das perguntas. Aí ele levantou a mão e falou pela terceira vez a mesma questão. E aí eu falei para ele que era melhor esperar, que eu vou continuar e tal. Eu respondi para ele que eu não ia responder naquela hora ali, falei para ele que não era o momento. Mas eu deveria ter respondido, sabe por quê? Porque sem saber eu estava falando para o pastor da igreja. Eu não tinha me apresentado ao pastor da igreja e era o pastor da igreja que estava levantando aquelas perguntas. E ele levantava de uma forma mais irritada comigo, porque ele queria que eu falasse sobre arrebatamento, como ele responderia para a igreja dele. Você percebeu logo que eu me meti numa cilada, né? A cilada estou tratando de um assunto numa perspectiva diferente do pastor da igreja. Isso poderia ser resolvido se o seminarista tivesse me apresentado ao pastor da igreja no início da aula. Eu saberia quem é o pastor e saberia também que, quando ele perguntasse, o que a gente faz numa hora dessa? Acompanha o pastor da igreja, porque a gente não vai dividir do pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja. Como é que eu vou trazer uma polêmica para ele na igreja dele? Não faz sentido nenhum. Então, naquele caso ali, foi um equívoco do meu seminarista, né? Ele tinha que ter me apresentado o pastor dele para que a gente não precisasse brigar durante a nossa fala. Isso ilustra que o tema é um tema sensível. Normalmente, quando você está tratando deste assunto, o assunto ele provoca mais do que qualquer outro assunto. Mais do que qualquer outro. Falar sobre milênio não provoca tanto, falar sobre a ressurreição não provoca tanto. Agora, se o assunto é arrebatamento, isso provoca. Deixa eu falar para vocês aqui como funciona esse negócio. O tema do arrebatamento é um tema novo na história da escatologia. Com toda tranquilidade, eu posso dizer para vocês que o tema entrou na discussão escatológica do século XIX para o XX. Exatamente isso. Em 1901 surgiu uma figura, um teólogo, um clérigo irlandês, e ele é uma das grandes figuras no assunto arrebatamento. Alguns costumam dizer que ele é o pai da doutrina do arrebatamento. E ele começou a falar do assunto, falou com grande poder de convencimento, convenceu muitas pessoas, e a opinião dele, a maneira como ele trabalhava o assunto começou a correr, chegou nos Estados Unidos, daqui a pouquinho tinha um monte de gente concordando com ele. Então, o assunto arrebatamento é um assunto novo na história da escatologia. Lendo aquilo que as pessoas falaram sobre o assunto, sobre o fim do mundo, você perceberá que eles começam a falar de arrebatamento aqui no início do século XX. E essa perspectiva de início do século XX é a perspectiva que normalmente as pessoas têm hoje em dia quando falam do tema, que é a perspectiva de arrebatamento antes da grande tribulação. É essa perspectiva que ele começou a desenvolver no início do século XX. A perspectiva de arrebatamento anterior à tribulação. Nesta perspectiva, antes da tribulação acontecer, a última delas, derradeira, o povo de Deus seria arrebatado e ficaria durante um período, durante 7 anos,
esperando o fim da tribulação. Quando a grande tribulação terminasse, o povo de Deus volta e realiza o milênio na Terra. Essa perspectiva é a chamada pré-tribulacionista. É essa perspectiva que começou aqui no início do século XX. Tá? Anterior a isso, como é que os teólogos e os comentaristas bíblicos antes do século XX, então, antes de 1901, como é que as pessoas falavam do tema? A perspectiva ou era de um arrebatamento durante a tribulação, ou era um arrebatamento no fim da tribulação. Era normalmente no meio ou no final que as pessoas entendiam o arrebatamento antes de 1901. Essa perspectiva de arrebatamento no meio da tribulação é chamada de midi-tribulacionismo. E a perspectiva de arrebatamento após a tribulação é a chamada de pós-tribulacionista. Tá? Então, são essas três grandes perspectivas a respeito de tribulação que você tem diante de você. Hoje em dia, aquela que aparece mais quando as pessoas perguntam o assunto é a pré-tribulacionista. As outras duas são menos frequentes, ou seja, não são tão comuns assim. O número de autores que falam do tema na perspectiva midi-tribulacional ou pós-tribulacional é hoje bem menor. A mais comum é a pré-tribulacionista. Então, se você me entendeu bem, se você compreendeu, eu diria para você que, possivelmente, quando os crentes leram Paulo ou leram Apocalipse, em meados aí do primeiro século, segundo século, ou seja, os primeiros leitores desses textos, eles tinham uma perspectiva de midi-tribulação ou de pós-tribulação. A perspectiva pré-tribulacionista começou mesmo agora, em 1901.